Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 16 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está Rogério Luís Jesus. E regressamos hoje ao nosso podcast com uma miscelânea um pouco diferente, já que é um balanço, de certa forma, depois de quase um mês de pausa, e uma pausa, aliás, diríamos nós, merecida, mas nós somos suspeitos neste caso. Sim, depois de um ano e um mês de podcast, em que já contamos com 28 episódios e 16 miscelâneas, a contar, claro, com esta miscelânea que estão neste momento a ouvir, com um pouco mais de 3.000 pessoas a ouvir em média cada episódio, o que significa que já ultrapassámos as 200.000 reproduções. Facto, aliás, claro que nos honra muito, até porque este podcast é feito de forma amadora, nos nossos tempos livres e sem qualquer, aliás, treino, formação especial nas tecnologias de edição de som, por exemplo. Sim, claro, porque infelizmente não vivemos disto, não é? E realmente acabamos por investir uma quantidade de tempo considerável neste podcast. Tempo esse que é retirado ao lazer e outras atividades, já que ambos temos outras ocupações diárias. Não ganhamos dinheiro com este podcast. Mas continuamos a fazê-lo porque acreditamos, e tem sido assim sempre desde o início, que vale a pena fazer esta divulgação da história, de forma atualizada e rigorosa, porque, como as nossas estatísticas mostram, há procura, há interesse por parte do público, e os ouvintes que estão a ouvir esta miscelânea a caminho do trabalho ou enquanto fazem as tarefas domésticas são prova disso mesmo. Claro, e aproveitamos também esta pausa para programar um pouco o ano de 2022. Isto porque temos recebido muitas sugestões de temas e desde já agradecemos a todos aqueles que nos escrevem. É sempre bom receber o feedback daqueles que nos ouvem. Algumas destas sugestões já deram temas de episódios, outras estão na calha, claro, enquanto misturamos também temas das nossas próprias investigações, porque quer eu, quer o Paulo continuamos, claro, a fazer investigação na área e confessamos, claro, temas, alguns dos nossos próprios interesses. Dos nossos próprios interesses e da atualidade, já que aproveitamos também algumas efemérides para falar delas, quer nas miscelâneas, quer nos episódios mais completos, porque como a maioria das pessoas também gostamos de números redondos, não é? Por exemplo, fica desde já prometido um episódio sobre a independência do Brasil, que neste ano, 2022, comemora os seus 200 anos, ou o primeiro contacto europeu com as Ilhas da Páscoa, que completam 300 anos, ou ainda a perda de Hormuz, em 1622, a principal fortaleza portuguesa no Golfo Pérsico, ou também a conquista de Rhodes pelos otomanos em 1522, entre tantos outros temas, todos eles muito interessantes. Sim, e lá está, sem contar então com as sugestões que nos foram chegando, das quais temos alguns temas já em preparação, como por exemplo a presença islâmica em Portugal, a crise de 1383-85 ou ainda, por exemplo, a Revolução Liberal do século XIX. E tudo isto sem falar num projeto de vulto que temos em preparação e temos mantido fechado a 7 chaves, digamos assim, e que nos tem de facto ocupado parte considerável do tempo que dedicamos ao podcast e do qual voltaremos a falar no futuro de forma mais prolongada, mas sobre o qual queremos falar agora um pouco. Isto é, estamos a preparar um livro que sairá ainda neste ano 2022. E é verdade, será um livro de divulgação histórica, aliás, tal como é este podcast, e que conta não só com a nossa coordenação e com a nossa contribuição, mas também com contribuições de dezenas de investigadores e de especialistas em determinados temas e períodos da história de Portugal, alguns dos quais, aliás, já foram nossos convidados aqui no podcast e outros que certamente ainda serão no futuro. E este é um livro que foi pensado para ser um desmistificador, isto é, pensado para demolir, digamos assim, para dar um pouco um abanão a alguns dos mitos mais recorrentes da nossa história de Portugal e que aparecem um pouco por todo lado. Desde logo em livros de pseudo-história. Sim, claro, livros baseados nas coisas só da internet, como bem sabemos. Sim. E, portanto, aceitámos o desafio de uma editora, a qual revelaremos a seu tempo, para escrever então um livro, o qual tivemos total liberdade e, por isso, achámos que um livro de divulgação com vários autores é aquilo que mais caracterizaria este podcast. Sim, e nós decidimos que para um projeto desta dimensão, deste vulto, e apesar de nós gostarmos muito de fazer os episódios, não tínhamos capacidade de condensar tantos e tantos anos de investigação de outros autores num livro num curto espaço de tempo. Daí a escolha e a criação de uma equipa muito diversificada, com autores e autoras de várias universidades, portuguesas e não só, temos autores internacionais, e que por isso vão condensar décadas, em muitos casos, de experiência e de investigação em curtos capítulos que estarão neste nosso livro. Livro esse que, não temos dúvidas, em breve estará nas mãos dos nossos ouvintes. Ora, nem mais. Mas pronto, esta é basicamente a nossa primeira miscelânea de 2022, mas tendo em conta que não abordámos propriamente nenhum tema histórico, não queríamos acabar sem pelo menos deixar as nossas acostumadas sugestões de leitura, ou seja, as novidades que achamos que realmente vale a pena terem em consideração. E portanto, Paulo, o que é que nos trazes hoje? Sim, quem nos tira os livros, tira-nos tudo. Portanto, claro. Tenho aqui uma biografia de uma cidade, concretamente Jerusalém, a biografia, de Simon Sebag Montefiore. Um livro já com alguns anos, 2011, mas que foi agora editado em português e que foi aumentado também pelo autor, numa nova reedição, e que foi publicado em novembro do ano passado, 2021, pela Crítica. É um livro de facto muito interessante sobre uma cidade que durante muito tempo foi encarada na Europa, sobretudo, e também no norte da África e no Próximo Oriente, como o centro do mundo. E é de facto uma cidade que ainda hoje é bastante marcante, como sabemos.
E qual é a tua sugestão? Eu trago um livro de Maria da Graça Mateus Ventura, publicada pela Tinta da China, neste ano de 2022, intitulado Por este Mar Adentro, êxitos e fracassos de mariantes e imigrantes algarvios na América Hispânica. Ora, Maria da Graça Mateus Ventura é doutorada pela Universidade de Lisboa, com uma tese sobre os portugueses no Peru, no período moderno, é uma tese muito interessante. Ela é atualmente investigadora do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e também do CHAM, do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, e ainda é presidente do Instituto de Cultura Ibero-Atlântica e tem já uma vasta produção sobre estes temas que cruzam precisamente a presença portuguesa nesta América Espanhola ou América Hispânica. Enfim, não há propriamente um termo muito correto nisto tudo, tendo em conta que a América em si tem a sua autonomia, mas estes chavões historiográficos que nós acabamos por utilizar à falta de melhor. E neste caso é uma obra muito interessante e que aborda alguns percursos singulares, aliás, como o título bem especifica, de mariantes e imigrantes, ou seja, de portugueses que acabaram por ter uma carreira bastante significativa então neste espaço colonial. E, portanto, é uma obra realmente que nós recomendamos vivamente. E pronto, termina assim esta Miscelânea número 16, a primeira de 2022, portanto a primeira desta segunda temporada do nosso podcast Falando de História, e queremos deixar, como dissemos de início, um agradecimento aos nossos ouvintes que nos têm seguido ao longo deste pouco mais de um ano, e cá estaremos para 2022, para esta segunda temporada, com muitos mais episódios e muitas mais novidades. E pronto, já sabem, estamos sempre acessíveis através das redes sociais, Facebook, Twitter, e claro, o nosso e-mail está sempre aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com. Obrigado e até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.